Estamos de volta e agora eu recebo a nossa coloproctologista, a doutora Karina Kendra. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda ao Doutor Me Consulta. Olá, boa tarde. Novamente, muito prazer enorme estar aqui participando com vocês, Doutor Me Consulta. Vamos falar hoje sobre complicações coloretais por ISTs? Yes, exatamente. Justamente. E aí, olha, eu vou até trazer alguns dados porque é algo que são infecções que muitas vezes começam de forma silenciosa, mas que podem trazer dores intensas, sangramentos, inflamações, feridas, infecções graves e até sequelas permanentes quando não diagnosticadas e tratadas corretamente. Doutora, muita gente associa IST apenas a sintomas genitais, né? Mas quais são as infecções sexualmente transmissíveis que podem atingir o nosso intestino e a região anal e colocar essas complicações aí ainda tão pouco faladas? Pois é, na verdade, assim, é justamente isso que eu acho que era bom destacar. A ideia de ISTs, que é mais fácil a gente falar por ser uma sigla, né? E que antigamente a gente chamava como DSTs, mas vem se tentando modificar essa ideia de usar o termo doença sexualmente transmissível, justamente para não passar aquela ideia de que é algo... que é uma doença que não tem cura ou que não tem tratamento. Geralmente, quando a gente pensa em doença, parece uma coisa mais prolongada ou muito crônica, né? Então, ISTs é no intuito de dizer que a gente pode ser exposto a algum tipo de infecção, no caso, sexualmente transmissível, e que, no geral, todas elas vão ter tratamento, né? Com exceção, ainda assim, na verdade, mesmo hoje, HIV, AIDS, a gente tem como fazer toda uma espécie de tratamento que você consegue manter esse paciente indetectável e bem por muitos anos, né? E aí, todas elas, no geral, sífilis, clamídia, gonorreia, o HIV, HPV, todas elas também podem acometer a região ano-retal. Perfeito. Olha, quais são os principais sinais, doutora, de alerta que indicam que uma IST ela pode estar causando problemas coloretais, por exemplo? Pois é, muitas das vezes as ISTs elas acabam afetando muito diretamente reto e ânus, tá? No caso, para ter algum acometimento de uma IST específica, algum outro tipo dessas bactérias ou vírus específicas para acometer, inclusive cólon, no mínimo, provavelmente vai ser um paciente que já é imunossuprimido, ou seja, um paciente associado com HIV ali, né, AIDS. Mas se não, muitas das vezes os sintomas dos pacientes quando apresentam uma IST ali de reto, vai ser reto baixo que a gente fala, e aí vai ter, entre sintomas, né? Questão de desconforto anorretal, pode ter questão de saída de sangue junto das fezes, até secreções de caráter tipo de corrimento também da região purulenta também da região anorretal, feridas nessa região. No caso do HPV, o mais comum às vezes poder ter associação com lesões de verruga, né? Então, lesões verrucosas de genitália ou no caso da região anal, HPV. E dentre outras coisas, mas principalmente é isso: desconforto, presença de sangue ou secreção mucopurulenta, desconforto na região anorretal, feridas também, isso tudo tem que ligar o alerta. Essas infecções, quando elas não são tratadas corretamente, quais são os tipos de sequelas que elas podem ficar para o paciente a curto e a longo prazo, doutora? Pois é, acho que talvez um alerta mais gritante é que o sexo anal, propriamente dito, não é fator de risco para o câncer de ânus, por exemplo. Porém, um sexo anal desprotegido que pode dar margem para ISTs, aí sim. Então, o principal fator para câncer anal, tá? É HPV. Ainda mais quando é HPV associado a paciente que já é soropositiva. Esse risco aumenta muito mais, tá? Então, o principal fator de risco pra gente pro câncer de ânus é essa exposição a ISTs no geral, sendo que o HPV é o mais comum. Lembrando, gente, que o HPV, que é o papilomavírus humano, é o mesmo que pode levar ao câncer de colo de útero para nós mulheres, também o câncer de pênis, ele também é muito correlacionado ao câncer de orofaringe. Todos esses, se você for parar a pensar, tem correlação com a parte sexual, né? Então, pênis, vagina, pênis, ânus, sexo oral. A questão principal é que em todos esses tipos de sexo, se feito de forma desprotegida, você pode ter exposição a todos os tipos de ISTs, bem como a questão do HPV, que inclusive hoje é considerado das ISTs a mais alta taxa assim, de contaminação na população em geral, beirando em torno de 15% até 40% da população. Olha, você pode participar desse bate-papo comigo e com a doutora Karina Kendra pelo 991541079. E, doutora, a gente está em pleno carnaval já. Exatamente. Estamos entrando no carnaval, período de infecções durante esse período aumenta muito, né? De forma desproporcional, inclusive. Eu tinha notado até que as colhia na hora, porque o que acontece? Ano passado, na época assim de fevereiro para quase época do carnaval, eu sempre lanço muitos vídeos, como você bem sabe, né? Quem me segue, por aí vai, nas redes sociais, vídeos mais tranquilos, tentando explicar muitas coisas da minha especialidade.
E uma delas era pegando um gancho que tinha saído justamente ano passado, uma matéria colocando que o Roraima era o estado que tinha tido maior taxa de confirmação de casos de HIV/AIDS. O estado de Roraima, no passado, foi colocado como o que tem mais alto Sério? índice de HIV/AIDS. E aí eu usava disso para explicar que, obviamente, a gente sabe que o HIV/AIDS, existem várias formas de se contrair, mas a principal e mais comum é justamente pela via sexual. E quem está se expondo ao HIV/AIDS por uma via sexual desprotegida também vai estar se expondo para as outras ISTs, obviamente. E aí lá eu explicava no vídeo, inclusive, isso, da questão de taxa de transmissibilidade entre a forma do sexo, né? Sendo que a via anal, querendo ou não, então o sexo anal, principalmente o sexo anal, no caso, o passivo, tem o maior risco de todos para conseguir acabar contraindo esse tipo de vírus, entendeu? Bem como, obviamente, as outras ISTs. Por quê? Um fator principal é que a mucosa do nosso reto canal anal, ela é mais fina, ela é mais delgada, consequentemente ela é mais frágil. Então acaba que com o atrito da penetração ali no sexo anal, a chance de ocorrer microtraumas, que são pequenas lacerações, pequenos machucadinhos, é maior, até porque essa região também não é uma região que naturalmente é lubrificada, por exemplo. E aí, com esses microtraumas, aumenta a chance de portas de entrada para entrar esses tipos de vírus e bactérias, fazendo com que essa via acabe sendo a mais arriscada em relação à questão de se contrair ISTs. O que se coloca como ênfase aqui, então, mesmo que você vá curtir o carnaval, né? Vai beber, vai se empolgar lá, é fazer relação com preservativo. A única forma de evitar IST, gente, é preservativo, camisinha, tá? Mas eu uso pílula anticoncepcional. PrEP. Faço PrEP, o que quer que seja. Nada disso previne a questão de ISTs. O PrEP, inclusive, que você acabou de mencionar, é para uma proteção para HIV/AIDS, inclusive. Tem Não alguns de trabalhos. ISTs, né, não, doutora? das outras ISTs. Tem trabalhos que estão colocando exatamente isso, que é no que ele está conseguindo prevenir e segurar bem essa questão de transmissão do HIV, mas ele não evita outras ISTs, tá, gente? Então, mas eu uso PrEP. Tá, mas não existe só HIV no mundo, tá? Existem outros tipos de ISTs, sífilis, gonorreia, clamídia, tá? Doutora, isso também, Roraima, ano passado, foi o estado com maior índice de infectados por HIV. Uhum. Esse ano, a gente sabe que esse período, realmente, essas campanhas de sexo seguro, elas se intensificam muito mais e a gente sabe da necessidade delas. Na sua opinião, o que a senhora acha que está sendo feito de uma forma que a pessoa realmente sinta essa presença maior da mídia? Nesse sentido. Cara, eu, particularmente, não vi nada ainda. Eu já ia falar isso. Eu acho que já tem alguns anos que a gente sempre bate-se bastante nessa questão do carnaval, né? Você vai curte com camisinha. Você vai ver diversos profissionais da área de saúde sempre reforçando isso, porque é algo importante. Mas, infelizmente, eu acho que o que precisa é que essa consciência seja feita desde bem mais novo. Então tem que ser uma coisa que não é para ser só na época do carnaval, mas sim mesmo em escola, já quando a gente sabe que aquele pré-adolescente está entrando nessa vida que hoje em dia tudo está muito mais liberto, digamos assim, né? Uhum. Então, essa consciência eu acho que tem que começar, não tem jeito, lá do jovem, mesmo antes quase de estar iniciando a vida sexual. Para quando ele for entrar nesse mundo, ele ter ciência que proteção é muito importante. Que ele tem que saber curtir, mas sabendo se proteger, entendeu? Então, geralmente falar muito em cima de carnaval, para Deus e para o mundo, isso não vai, acho que, afetar tanto. Não é uma consciência que a maioria das pessoas tem no dia a dia. Mas se for uma coisa que é base e educado desde muito cedo, a chance de conseguir abarcar uma população depois lá na frente é maior. Então, é muito pensando, às vezes, a longo prazo e não imediato, né? É igual as campanhas que a gente vê aí de campanha do Outubro Rosa, Novembro Azul também, né? São coisas que devem ser feitas aí durante o ano todo. O ano todo, não é não só na época. Naquelas datas Isso, sazonais, exatamente. né? Olha, a Luciana Pacheco do Asa Branca tá mandando mensagem, doutora, pra senhora. Ela fala assim, doutora, boa tarde, eu confesso que já fiz sexo sem camisinha, achando que não ia dar em nada, mas depois do carnaval fico com medo de ir ao banheiro. IST pode causar um problema sério no reto ou ânus, mesmo sem sintomas no começo? Como todas as ISTs, elas sempre podem evoluir com algo mais crítico ali em relação a feridas, machucados. Eu já peguei na minha vivência, Hélio, pacientes, por exemplo, que estavam lá com uma ferida e sangramento e dor e por aí vai, e aí quando passa comigo, por exemplo, bate uma dúvida, às vezes quando você pega uma área de ferida, se é só uma lesão que de repente poderia ser uma IST, ou às vezes até uma lesão suspeita para câncer já, para você ter noção de como é que às vezes fica o aspecto da ferida ali local, você entendeu? Uhum. Então, aí você vai lá, faz vários exames, você confirma se esse paciente teve
alguma exposição, teve sexo anal desprotegido, tem o hábito, sim, confirma. Você vai pedir exames de sorologias e tem que ligar o alerta para fazer biópsia às vezes. Porque, como eu falei, a área de lesão de machucada ali de sintomas, às vezes até faz a gente suspeitar, talvez, possivelmente de um câncer, para você ter noção. Quando a gente acaba fechando que é só uma IST, menos mal que a gente vai lá, faz o tratamento e muitas das vezes tem uma recuperação. Porém, por exemplo, uma lesão de sífilis, quando tem a lesão de sífilis lá, o tempo previsto para essa ferida fechar e cicatrizar 100% leva quase 6 meses do tratamento, para você ter noção. Vai fechando, vai cicatrizandinho, porém, 6 meses de evolução para você conseguir ter cicatrização total. Para você ter ideia, né, de como é um negócio que não é agressivo, machuca, pode sim ter prejuízo no sentido de sintomas ali de sangramento, de dor e por aí vai. Imagina meses que a pessoa, querendo ou não, vai melhorando, mas é desconfortável evacuar, ou tá machucando, ou tá tendo sangramento. E fora que é um vírus que fica marcado no organismo, né? A sífilis, em particular, ela pode ficar o que a gente fala que é cicatriz sorológica, né? Então, tem pacientes que fazem um tratamento e depois vai dar tudo negativo, não tem nada. Mas tem aqueles que ficam com o que a gente chama de cicatriz sorológica. Por isso que quando a gente faz os exames de sífilis, não pode só ser o VDRL, que é o que pode ficar a cicatriz sorológica. Tem que verificar o outro também. Mas sífilis é bactéria, clamídia, gonococo, então todos que são bactérias a gente tem tratamento e o paciente cura, né? Ao contrário do HPV, que não tem em si um tratamento específico para você não ter mais o HPV, que é o papilomavírus humanos, como eu falei. O HIV, que a gente sabe que não tem cura, a gente tem todo um tratamento, né, antirretroviral, que você consegue controlar e deixar esse paciente com carga viral indetectável. E se é carga viral indetectável, é a mesma coisa que ele não está mais transmitindo, né? Uhum. Isso, inclusive, é um fator também que influencia nessas taxas de transmissibilidade na hora da relação, tá? Então, o paciente que é carga viral indetectável, isso pra gente já deixa mais tranquilo. Ainda assim, não tem ninguém que você vai estar andando em qualquer local no carnaval e vai estar escrito na testa se a pessoa tem ou não tem qualquer tipo desses bichos, né, diversos. Então, a ideia básica é sim se proteger, tá? Olha, o Raimundo Lopes, do Santa Teresa, a doutora Karina, meu irmão contraiu uma IST e hoje vive fazendo acompanhamento com coloproctologista. Essas doenças deixam sequelas pro resto da vida? Então, a maioria delas não, tá? A questão principal é o tempo que o paciente vai levar até diagnosticar ou não. A sífilis, por exemplo, ela pode ter sim uma evolução da sífilis tardia que a gente fala, que pode ter prejuízos neurológicos, por exemplo. Mas para chegar nesse estágio, tem que ser anos da pessoa estando com sífilis sem saber que estava com sífilis, o que é muito difícil hoje em dia. Tem que ser uma pessoa praticamente exclusa para não querer procurar atendimento. Porque antes mesmo de chegar na tardia, muitas vezes vai ter aquele período de gap que ela vai ter sintomas ali do quadro mais agudo, digamos assim, que vai ser genital, anal e por aí vai, né? Então, difícil a pessoa estar tendo corrimento, desconforto, sangramento e não vai procurar nenhum atendimento. Então, na hora que for procurar atendimento, muitas vezes a gente pega no quadro mais inicial da sífilis, a gente fazendo tratamento, esse paciente não vai ter uma sequela tardia. O grande problema é reinfecção também, né, doutora? Porque as pessoas, elas parecem que às vezes não se conscientizam, elas se curam, elas se tratam, mas continuam insistindo no erro sem camisinha. Então, como a gente está colocando, as infecções sexualmente transmissíveis, por isso que a gente usa esse termo infecções hoje em dia, é para passar aquela segurança no sentido de que não é uma doença que não tem cura mais, que é uma coisa que vai ficar pro resto da vida. Se tem tratamento. Mas a questão principal é exatamente isso que você acabou de colocar, Hélio. Não é porque a pessoa pega e tem como tratar ali que não vai ter de novo. Não é assim. Querendo ou não, todas elas podem dar, sim, algum grau de complicação, né? Como eu tô falando, com certeza não é confortável você, de repente, estar com aquela sensação de que quer evacuar o tempo todo, que é a sensação, por exemplo, do reto inflamado, que é a proctite, né? Que pode surgir de várias das ISTs. A pessoa evacua e acha que não evacuou completamente, começa a perceber sangue nas fezes. Então, esse tipo de sintomas não é exclusivo só das ISTs. Tem outras condições que vão ter sintomas parecidos, tá? Um câncer de reto pode dar sensação de evacuação incompleta e pode ter sangue nas fezes. Uma retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória intestinal, pode ter um reto inflamado que vai ter sintoma de tenesmo, que é a sensação de evacuação incompleta, e sangue nas fezes. A questão principal é entender que, na hora que o paciente vai no coloproctologista, a gente vai fazer a investigação, e se eu percebo que esses sintomas estão única e exclusivamente no reto, no finalzinho do reto, é um paciente que tem histórico de ter relação sexual anal desprotegida. Eu descartei câncer, por exemplo, fez uma colonoscopia e não deu nada, só o retinho final lá. Eu já estou ligando o alerta que provavelmente é uma IST. Vai tratar, muito provavelmente deve ficar bem e recuperar. Só que não adianta de nada não se cuidar e voltar a ficar sendo reincidente de ficar tendo infecções. Aí tá? é difícil, né? O João Paulo do Cauamé, depois de uma relação sem camisinha, comecei a sentir ardência e dor para evacuar.
a gente costuma ignorar isso, mas pode ser algo grave, né, doutora? Pode sim. Aí pode ser justamente uma IST que ela vai progredindo, não tem jeito. Ela não vai se curar sozinha, tá? É um tipo de bactéria, é um tipo de vírus que você se expôs e que tem que ser avaliado e investigado para poder se tratar de forma adequada. Muitas das vezes esses sintomas, né, de justamente isso, ardência, o desconforto, sangue ou característica de tipo pus, né, corrimento tipo purulento saindo pelo ânus. Isso, nada disso é normal. Presença de lesão verrucosa, apareceu uma que seja que está na dúvida, já procura. Quanto mais enrolar, normalmente mais lesões verrucosas podem aparecendo. E quanto mais lesões forem aparecendo, mais difícil o tratamento às vezes fica depois. Exatamente a pergunta da Silvana Torres, do Pintolândia. A minha melhor amiga teve verrugas anais e sofreu muito com dor e constrangimento. Isso pode voltar mesmo depois do tratamento? Qual é a aparência dessas verrugas, doutora? Tipo Elas verruga... causam coceira? Isso. Tem algum tipo de secreção? Não, como muito é que, difícil. Como é? As verrugas anais, o aspecto quase lembra como se fossem umas verrugas simples que a gente conhece mesmo, assim. Talvez não seja tão fibrosa, tão durinha quanto é uma verruga, por exemplo, sei lá, no joelho, na ponta do dedo, por exemplo. Mas ela tem um aspecto mesmo de verruga. Quando você olha, é muito difícil você não perceber que é uma verruga. E quanto mais você posterga, tá, na região ali, porque justamente ela pode sim dar coceira, na hora que passa as fezes ali, elas podem irritar um pouquinho mais, aí não que a pessoa dá uma coçadinha, isso às vezes vai espalhando mais lesão na própria região, entendeu? E aí elas vão começando a pipocar, vai aumentando a quantidade. Às vezes demora um pouquinho e isso depende de pessoa pra pessoa, tá? Então já peguei gente que fez um tratamento, deu 3 meses depois, do nada apareceu de novo, entendeu? Infelizmente, não tem como garantir, no caso da exposição ao HPV, se aquela pessoa abriu lesões verrucosas, gente, entendam que isso aí me mostrou que essa pessoa abriu com HPV benigno, e coloca aspas aí no que eu tô falando do benigno, tá? Existem vários sorotipos de HPV, mais de 150. Dentre esses vários sorotipos, tem aqueles que não dão câncer, mas causam lesões benignas, que seriam as verrugas. E tem aqueles que sim podem gerar câncer, tá? Que têm caráter para malignidade. E aí, a gente entende que se aquela pessoa teve lesões verrucosas, ou seja, foi exposto ao benigno, entre aspas, novamente, também pode ter sido exposto para o maligno, né? Não vai dar pra garantir. Como é que vai filtrar que Pro só bem pegou... ou pro mal. Exatamente. Então, toda pessoa que já foi exposta, aparece lesões verrucosas na região anal, vai fazer o tratamento, infelizmente, sim, ela pode abrir novamente. Tem alguns trabalhos que colocam, se a pessoa fizer ainda assim a vacina pro HPV, minimiza a chance de talvez ter recidivas dessas lesões depois. E é sempre interessante que o paciente também faça citologia anal, a investigação e acompanhamento desse ânus. Porque, como eu falei, o HPV é um fator de risco forte para câncer anal. Então, é um paciente que sim tem que fazer vigilância dessa região anal, no intuito de prevenção para o câncer de ânus. A Fernanda Rocha, do Centro. Boa tarde, doutora. Sempre gostei dos temas que a senhora aborda aqui no Doutor Me Consulta, porque são coisas que ninguém tem coragem de falar. Verdade. Existe muita subnotificação dessas doenças por vergonha. Com certeza, verdade. Então, tira que muita gente tem vergonha justamente de ir atrás, o HPV, às vezes, quando vai estar nas últimas ali. E é bem isso, assim, né? Tem muito paciente que tem As receio pessoas têm receio de fazer até o teste rápido, né, doutora? Que é algo tão rápido mesmo, como o próprio nome diz, né? Algo para aproveitar, inclusive, eu deixo aqui, porque eu acabei de falar essa questão de rastreio do câncer de ânus. Como eu falei, dentre fatores de risco para o câncer anal, acaba que essa questão de exposição a ISTs, principalmente HPV e HIV, é o principal fator, né? Dentre outros, fístula anal crônica também é outro fator de risco, tá? E pacientes que, porventura, tenham feito transplante de órgãos sólidos. Esse tipo de paciente, como tem um grau de imunossupressão mais significativa, eles também terão um potencial maior para poder ter câncer de ânus. E aí, hoje em dia, se tem protocolos em alguns estados, não é uma coisa que ainda é uniformizada no Brasil, em relação o rastreio para o câncer anal. Assim como a gente tem rastreio para o câncer de colo de útero, por exemplo, que a gente faz, nós mulheres fazemos Papa Nicolau, né? Vai entrar lá, a ginecologista vai colocar um negocinho para afastar ali o canal da vagina, para enxergar lá o colo uterino, vai fazer um raspadinho desse colo uterino para mandar, isso se chama citologia do colo uterino, né? Cervical. Existe também na região anal, que a ideia é basicamente a mesma também. É feito como se fosse uma espécie de raspazinho no canal anal ali, para mandar para fazer essa citologia. Quando vem alterado, inclusive por isso, a gente pode até fazer a pesquisa também do HPV, tá? Para fazer a pesquisa de DNA HPV. E aí, através desse exame, se der alterado, mostrar que possa ter um princípio de lesão anal já avançada, assim, né? Um iniciozinho de pré-câncer, alguma coisa, teria que fazer um segundo exame chamado colposcopia anal ou anoscopia de magnificação, para uma avaliação pormenorizada dessa região e possíveis lesões ali que você já poderia queimar ou cauterizar, tratar antes mesmo de virar câncer. Essa seria a ideia, por exemplo, para a prevenção do câncer de ânus, como eu estou falando, muitas vezes relacionada com o HPV.
A gente já tem, a senhora faz esses Eu exames, faço doutora? histologia anal. A colposcopia anal ainda não tem aqui no estado, mas sim é uma pretensão de até final desse ano, se Deus quiser, eu de repente conseguir passar a fazer aqui. Mas por enquanto só Ótimo. temos a citologia anal. Olha, pra gente finalizar, doutora, a Camila Freitas, do bairro União. Doutora Karina, quem já teve uma IST na região anal fica mais vulnerável a novas infecções? Aí, na verdade, o risco de ficar mais vulnerável se já for um paciente que é soro positivo, tá? Então, o paciente HIV positivo, ele acaba sendo mais suscetível. Tem um risco maior até pela questão de alteração de imunidades, às vezes, né? Do CD4, por aí vai. Mas o fato da pessoa ter tido uma vez não é que é regra que ela vai ter. Na verdade, é muito mais a questão dela se prevenir. Lembrando que, acabei de reforçar aqui, o sexo anal, ele acaba sendo o que tem o maior risco de transmissibilidade de todas as outras situações de sexo, né? Seja pênis-vagina, seja sexo oral. Pelo fato de a própria estrutura ali do reto, né, já ser mais frágil, digamos assim, comparado com os outros dois órgãos, boca e vagina, por exemplo, de forma que, independente se você já teve uma vez ou não, se de repente teve, aprendeu com isso e passou a se proteger, provavelmente você não vai ter nunca mais. Agora, se teve e não se protege, pode ter várias outras vezes na vida, mas não é pelo fato que já teve uma vez, tá? Mais uma, a Débora Matos, do Olímpico. Doutora, tô aqui na sintonia, ambos temas. Queria saber se existe diferença entre os sintomas em homens e mulheres quando a IST afeta o intestino e o ânus. Tá, na questão da parte reto-anal, então, ambos, homens e mulheres, temos, né, ânus e reto. Então, os sintomas em si dessa região, para quem se expõe ao sexo anal, no caso de homens, vão ser homens que fazem sexo contra os homens e ficam na posição de passivo, por exemplo, ou mulheres também, né, que no caso possam também praticar sexo anal. Então, os sintomas, no caso de ambos, vai ser similar, né? Dependendo do que você vai pegar de bicho. Se for sífilis, muito comum, às vezes poder ter ali a retite, que é a inflamação do reto, e ela aparecer lesões, feridas da região ano-retal, tá? Se for clamídia ou gonococo, pode ter a questão de irritação do reto com saída de secreção como se fosse de aspecto purulento ou sanguinolento com pus. Então, a característica em si de sintomas dessa região, dependendo do tipo de bicho que vai comprometer ali, é independente se é homem ou se é mulher, tá? Agora, quando a gente pensa assim, na situação de que sei lá, a mulher tá na posição de passiva, né, pro sexo anal e tem um parceiro homem que tá se expondo, que seria como ativo, no caso, porque ele que tá penetrando, né? Então, vai mudar, obviamente, porque uma coisa é a inflamação do reto nessa paciente, outra coisa é a inflamação ou sintoma na região peniana desse homem, né? E aí, o mais comum é que pode, sim, aparecer lesões na região de pênis desse paciente, pode sair corrimento, tipo pus pela uretra desse homem também, entendeu? Secreção com odor fétido, no caso, coceira, lesões de verruga também pode aparecer na região peniana. Então, nesse caso, só pensando que na situação do homem, sendo que a pessoa que é o ativo está penetrando, obviamente também pode aparecer alterações na região peniana. Doutora, esses tratamentos para essas ISTs seria o quê? A bezetacil? Não só a bezetacil. A bezetacil é para sífilis, tá? Mas tem outros tratamentos. Aí, no caso de gonococo, clamídia, a gente vai ter um tipo de tratamento com azitromicina e por aí vai, né? Tem as opções. HIV, a gente sabe que não tem tratamento, na verdade. Muitas das vezes, quando o paciente está entrando no quadro de AIDS, digamos assim, antes disso, vai entrar com a terapia antirretroviral. No caso de, deixa eu pensar aqui, HPV, como eu falei também, não tem um tratamento específico para matar o HPV, mas em lesões verrucosas da região anal, a gente pode fazer aplicação de ácido. Se forem poucas lesões externas ou às vezes também bem poucas internas, dá para fazer aplicação de ácido tricloracético, podofilina. Se tem muitas lesões, tem que colocar em centro cirúrgico, cauterizar em centro cirúrgico, entendeu? Então o tratamento vai variar um pouco, e inclusive as opções de antibióticos que forem feitos a depender de qual é a bactéria. Penicilina é para sífilis, tá? É muita coisa que a gente pode evitar usando camisinha, né, doutora? É só isso, usar camisinha. E lembrando que é preservativo, gente. Não adianta a mulher pensar que, mas eu faço método contraceptivo. Qualquer outro método contraceptivo, DIU, anel vaginal, implanon, não vai te proteger. Não vai proteger para ISTs. Para os homens, também só é o preservativo camisinha. É a única forma de prevenção para ISTs. Olha, eu já convido você para seguir a doutora Karina Kendra nas redes sociais. A doutora tem um Instagram maravilhoso, cheio de informação, muitos vídeos. Doutora, faz o convite para os nossos ouvintes para acompanhar a senhora também. Pronto, exatamente. Eu sou, do jeito que eu estou falando aqui com vocês estão me ouvindo, é como eu sou muito aberta e franca também lá nas redes sociais. Eu tento falar de forma clara, mais simples, direta, para que eu consiga atingir as pessoas em geral, para entender a minha especialidade, né? E tomar cuidado dentro dos limites que dá para fazer. Meu Instagram é DRA, de doutora, sigla, né? _Karina Kendra, tá?
Qualquer coisa também, se tiver interesse para alguma consulta, alguma coisa na minha especialidade, que é a coloproctologia, o telefone da minha secretária é 991 50 0711. Pronto, perfeito. Doutora, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. E vocês aí, fiquem a dica. O nosso método contraceptivo mais seguro é o uso do preservativo, da camisinha. Vai evitar a gravidez, né? No carnaval, que é o principal, daqui né? 9 meses não vai ter um filho da linha desavisado do carnaval. Não posso nem falar nada, apesar que meus pais casaram por causa de mim, tá? Mas sou filha do carnaval, inclusive. E também vai evitar as ISTs. Perfeito. Olha, eu vou finalizar o programa. Acabou, gente. Foi rápido, passou o tempo aqui. Quero agradecer muito a sua sintonia. Obrigado por ter estado comigo aqui no Doutor Me Consulta. Eu tô indo embora agradecendo os trabalhos técnicos do João Pedro, produção de Gabriel Melo e Lucas Russetti, direção de programação de Cleo Rocha, direção geral de Padre Luiz Boteon. Agradecendo a nossa coloproctologista, a doutora Karina Kendra,